Leandro, boa noite. Queria que você falasse sobre esse jogo, o resultado negativo, mas como é que foi para você a experiência de ser chamado para poder ocupar essa vaga de forma interina e preparar o time? A gente dentro de campo aparentemente não viu um Santos muito diferente daquilo que a gente vinha vendo. Queria que você falasse um pouquinho sobre como foi o trabalho e o resultado negativo aqui em Recife. Boa noite a toda a nossa grande torcida. Bom, a gente teve três sessões de treino, né, praticamente ali, 4 sessões de treino para a gente poder preparar o jogo. A gente teve vários jogadores que não estiveram à disposição. O jogo tinha um valor para nós, o jogo tinha outro valor para o nosso adversário, o ambiente do estádio, vocês estavam lá presentes, vocês viram como que é. Já seria um jogo duro, né, estando aqui com a nossa equipe completa. Então, assim, foi isso. Em relação à experiência, assim, eu já vivi algumas vezes, né, no futebol, né, estando no futebol profissional, estádios assim, para mim foi muito legal a confiança do departamento profissional, né? Estou com 50 dias de clube, ter depositado essa missão, que era uma missão de mobilizar os jogadores, né? Os jogadores foram muito profissionais, treinaram como se fosse uma semana de decisão mesmo, como tinha que ser, para a gente poder vir aqui e representar bem. Claro que a gente queria um outro jogo, outra qualidade de jogo, mas dentro do possível, das características que a gente tinha à disposição, acredito que a gente ainda conseguiu competir e tornar o jogo páreo até o final, né? Porque em alguns momentos a gente poderia ter perdido o controle do jogo, dependendo das circunstâncias. Zago, eu vou te fazer uma pergunta, porque se levantou muita dúvida, né? O Carille saiu, os jogadores estão insatisfeitos, não querem jogar a última partida em Recife, vai levar um time alternativo, que tinha alguns jogadores de biquinho. Eu sei que você chega no momento para fazer essa última partida. Como é que você encontrou o grupo? O que foi passado para você? Você não trouxe jogadores titulares porque foi um pedido da diretoria, foi um pedido dos jogadores. O que você poderia falar? Boa noite. Boa noite. Eu vi que todos os jogadores que estavam à disposição para o jogo estavam muito motivados e mobilizados a estar aqui. Até porque a gente deixou bem claro que ia ser um jogo muito duro, né? E que a gente esperava um desempenho de uma equipe que é campeã da divisão. Então, assim, a gente não podia esperar nada que fosse diferente de vir aqui, competir, estar mobilizado para o jogo. E os treinos foram muito bons. Foram treinos assim com muita competição e intensidade ao longo da semana. Eu busquei organizar algumas coisas muito em função do esporte e aproveitar aquilo que tinha de organização do trabalho do professor Carille, porque a gente não pode... É uma equipe que foi campeã jogando de determinada forma. Em 3, 4 dias eu não vou mudar um trabalho de um ano, até porque foi um trabalho que conseguiu atingir os seus objetivos, então a gente tem que respeitar isso também. E os jogadores tiveram uma postura super profissional. Nós tivemos alguns problemas que estão ligados a alguns jogadores que tinham incômodo, que vinham jogando com lesão, e eles não precisavam carregar isso para o jogo aqui, né? Então esses jogadores acabaram tendo essa situação. Um ou outro que está ainda com alguma definição com o clube também, que por alguns acordos, né, também não estão aqui no jogo. Então, assim, foram essas condições. A gente tentou buscar dentro de todos aqueles possíveis, né, tentar formar o grupo mais forte possível para estar aqui e poder representar o clube. Ô Leandro, criou-se uma expectativa muito grande, principalmente com a saída do Fábio e você, no caso, interino, em relação ao Miguelito. O Miguelito não vinha sendo aproveitado pelo Fábio, e aí provavelmente uma decisão da comissão técnica dele. E você assume de forma interina e já o traz como titular. Na partida, ele faz 45 minutos, nos acréscimos, toma um cartão amarelo. Eu queria entender, primeiro, a decisão de levá-lo para o jogo, porque ele também chegou em cima da hora das eliminatórias, e por que você o substituiu? O cartão amarelo teve alguma coisa a ver? Houve um pedido dele? Era o combinado? O que aconteceu? O cartão amarelo teve muito peso na nossa decisão também, porque a gente percebeu que... E aí, não é uma questão de julgamento de arbitragem, mas eu percebi, eu até comentei isso com a quarta árbitra, que eu achei o árbitro muito suscetível ao ambiente do estádio. Ele estava empurrando muito a equipe do esporte para cima da gente e ele estava tomando decisões que não estavam sendo iguais para os dois lados. Então a gente tinha 2 jogadores do mesmo lado do campo com amarelo. Se a gente precisasse parar qualquer jogada, eu não tenho dúvida que a gente jogaria com a menos. Um jogo que já estava um jogo pesado, um jogo que valia muito para a equipe do esporte. E a gente não podia sair daqui com um resultado que fosse um resultado, né, que fosse uma vitória expressiva do esporte. Então a gente queria fazer um jogo e a gente teve até a chance de empatar logo que a gente fez o gol. Então essa foi uma decisão. O Miguelito fez 2 sessões de treino antes de vir para cá, porque ele estava convocado, ele chegou no Brasil na quinta-feira
e treinou na sexta e no sábado para viagem. Ele está habituado a jogar esses jogos, então não foi uma questão de experiência, ele está jogando eliminatória, mas a gente achou que daquele lado a gente poderia ter algum tipo de problema e a gente pensou em fortalecer. Uma outra coisa que foi importante para a saída dele é o seguinte: a gente fez essa previsão na preparação do jogo, porque a gente pensou que a gente precisaria ter opções de velocidade em cima da última linha do esporte, porque eles provavelmente tentariam subir a linha para pressionar a gente e jogar dentro do nosso campo de defesa. E aí a gente poderia sair ou com o jogo apoiado de trás ou atacando as costas da linha de defesa. O Miguel, a função dele era vir para dentro para criar superioridade por dentro, junto com o Pituca e os dois volantes, e a gente ter superioridade e sair de trás. Então a gente achou que não estava conseguindo executar isso e nem ganhar profundidade com ele. Então a ideia do La Quintana foi justamente a gente ter um jogador de velocidade, que era a alternativa que a gente tinha pelo lado do campo, para a gente poder fazer, e a gente conseguiu ali no início de segundo tempo, principalmente, algumas situações que a gente deu um pouco mais de profundidade e empurrou o Sport um pouco mais para dentro do campo dele. Eu acredito que o segundo gol mudou um pouco o cenário do jogo de novo, senão a gente conseguiria ter feito ali um jogo até de segundo tempo mais equilibrado, porque a equipe do Sport também teria o dilema: sair para buscar um segundo gol, né, e matar uma vitória, ou não sofrer um gol de empate que poderia eliminar ela da competição. Quando a gente deu o segundo gol, a gente deu aquilo que eles queriam para o jogo. Zago, a gente sabe que você chegou para comandar o Aspirantes, para comandar o time que vai disputar a Copinha, mas eu queria saber o que você imagina. Além de fazer essas duas funções, o Aspirantes, você acabou saindo nos pênaltis contra o Botafogo, vai preparar o time para a Copinha. Você vai participar do planejamento para a próxima temporada? Alguém te deu essa sinalização? Por exemplo, o Galo falou contigo ou não? É específico para esse jogo de hoje, você retorna agora para fazer parte da base do Santos. O que foi conversado contigo? Não, Ricardo, é o seguinte: a partir de amanhã eu já estou focado totalmente no processo de Copa São Paulo. Eu vim como funcionário do clube, era um momento de estar junto com a equipe principal, e agora já voltam todo o foco nosso volta para esse trabalho da Copa São Paulo. Então amanhã a equipe já treina, não vai dar tempo de eu e do Fabrício a gente chegar para poder acompanhar o treino, porque o treino vai ser no período da manhã, porque eles precisam ter algumas rotinas, mas a partir de terça-feira a gente já está junto, e agora eu já estou trocando algumas mensagens depois do jogo. A gente não quis trocar antes para não tirar foco do que a gente tinha que fazer aqui, mas agora já depois do jogo, no caminho, já acertando alguns detalhes aí. E eu sou do Sub-20, né? Eu vim para o Sub-20, eu estou aqui só para cumprir esse período, e a partir de agora retorno para a função para poder estar na Copa São Paulo. Leandro, uma outra coisa que nos chamou a atenção para esse jogo, havia um questionamento por parte da torcida nossa também, né? O Rainer assumiu por um bom momento a titularidade nessa reta final e o Sherman voltou para o banco. E muita gente achou que era uma questão da comissão técnica anterior. E aí você assume e você mantém o Rainer e o Sherman fica no banco. O Sherman vem convivendo com algum problema físico, tecnicamente ele teve uma queda de rendimento. Por que o Sherman, que é visto como um garoto muito promissor, fez uma boa sequência como titular, perdeu a titularidade para o Rainer nessa reta final? Não sei se você tem como explicar, ou ao menos no teu jogo aqui, o porquê da decisão do Rainer. E aproveita e fale de Souza também, que foi titular hoje. Bom, vou falar desse período, análise aqui desse período, tá? Acho melhor, porque eu não sei o que aconteceu antes para a gente ter tudo isso. Acho que são dois jovens com muito potencial que o Santos tem. O Santos tem dois jogadores que eu tenho certeza que vão jogar no mais alto nível aqui, né? E eventualmente até em seleção ou até fora, né? Em algum momento, se seguirem o desenvolvimento. Esses jogadores têm uma oscilação. Eu acredito que o que eu vi na semana, o Souza, um pouco mais de consistência no jogo, tanto defensiva como ofensiva. Eu olho muito para a questão da margem de erro do jogador. Eu acho que o jogador, conforme ele vai amadurecendo, ele vai diminuindo a margem de erro dele dentro da partida. E você pega num jogo desse, quando você erra, você joga o estádio todo para cima de você a todo momento, você dá a chance do árbitro dar uma falta próxima do seu gol, de sair uma finalização que muda o estado do jogo. Então a gente foi olhando durante a semana, a gente oportunizou os dois, e a gente percebeu que defensivamente a gente conseguiu ter uma consistência um pouco melhor com o Rainer. Agora, assim, o Sherman é um jovem de 18 anos, ele é nascido em 2006, ele tem um baita potencial. Ele precisa, claro, amadurecer como qualquer jovem, como nós já fomos jovens e precisamos amadurecer, ele também precisa, mas ele tem um baita potencial técnico e é um jogador que eu tenho certeza que vai dar muito rendimento técnico e financeiro para o clube. A gente vai te liberar, te agradecendo, mas queria que você falasse um pouquinho do Sub-20, que você vai voltar a comandar para a Copa São Paulo. A gente sabe que o torcedor tem um carinho especial pela base do Santos, pela Copa São Paulo. O que você pode falar desse time?
Bom, eu posso que, assim, é uma equipe que a gente consegue ver uma evolução muito grande nessas semanas que eu tô lá. A gente está buscando construir uma cultura de vitória muito forte dentro do clube. É um clube que é reconhecidamente um clube que tem muitos talentos, e nós temos hoje talentos que estão distribuídos em vários anos. Então nós temos jogadores provavelmente que vão para a Copa São Paulo nascidos entre 2004 e 2008. Nós vamos ter jogadores em todas essas idades. A gente tem muitos jovens talentosos e a gente quer oportunizar. Para isso a gente vai precisar ter uma base de alguns jogadores mais maduros da categoria para dar suporte para esses jovens jogarem, que vai ser importante. E eu acredito que a gente vai chegar num estado competitivo muito bom, unindo com a categoria sub-17, que acaba de ser campeão paulista, mais os meninos sub-20 que evoluíram muito nesse campeonato aspirante, deu muita casca para eles jogar com jogadores mais velhos, né? Eles enfrentaram um time do Botafogo que tinha uma média de idade de 21, 22 anos agora, na segunda-feira. Muitos jogadores de limite de idade, nascidos em 2001, né? E nós temos jogadores ali 2005, 2006 na nossa sub-20. Então, foi muito bom o aspirante nesse sentido. A gente perde, lógico, os meninos que não têm idade mais de sub-20 que estavam lá. E junto com isso, a gente vai fazer agora uma montagem para unir todos esses jogadores e a gente conseguir construir uma equipe que tenha a identidade do clube, que seja uma equipe agressiva, que seja uma equipe que busque o ataque a todo momento. E a gente está querendo cada vez mais ser competitivo e fazer jogadores que batam no profissional e fiquem no profissional e fiquem para jogar no profissional. Esse é o grande desafio. Eu falo para eles, não adianta subir para estar lá, você tem que subir para jogar, você tem que subir para ser um reserva imediato de cara, você tem que subir para estar lá de verdade. Então a gente está fazendo esse trabalho, Ricardo e Felipe, e eu acredito que são só 45, 50 dias de trabalho, a gente vai ter aí mais uns 40, um pouco menos, talvez até estrear na Copa São Paulo. É um trabalho novo, mas eu acredito que a gente já vai ter bastante fruto e bastante comportamento do que a gente tem trabalhado já a partir ali do dia 3 ou 4, dependendo da nossa estreia. Maravilha, Rodrigues, tá aí então a palavra. Obrigado, gente. A gente